Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você bastidores da reunião do CORE de ontem, que contou com as presenças, por exemplo, de André Sanches e também Augusto Melo. O clima foi quente, eu vou te contar os bastidores dessa reunião no Parque São Jorge. Vamos também falar nesse blend de informações se o meia Igor Coronado pode estar de saída do Corinthians. Vou te contar também bastidores do mercado da bola do Coringão. Ainda sobre o Corinthians, a escalação, vamos falar de futebol também, a escalação do Corinthians contra o Fluminense. O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E ainda no blend de informações, 100 milhões que o Corinthians talvez terá que pagar ainda neste mês em relação à compra de jogadores e causas na justiça. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você, furos de reportagem, tudo do timão. E eu peço para você agora deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você, vem tomar um café comigo. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, vamos começar falando de futebol. O Corinthians deve ter reforços, né, para essa partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, 19h30, na Neoquímica Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não contará ainda com os retornos de Hugo Souza e também de Rodrigo Garro, mas tem notícias boas, né? O Anchileri treinou normalmente, assim como também o Gustavo Henrique, e os dois podem estar à disposição do técnico Ramon Dias e do seu fiel escudeiro filho Emiliano Dias. Com os retornos de Anchileri e Gustavo Henrique, Matheus Biduzinho, tá aqui, ó, volta para o banco de reservas e na zaga fica a dúvida entre Félix Torres e André Ramalho, mas tudo indica que o Félix Torres seja o titular nessa partida contra o Fluminense. Corinthians deve ir a campo com o Matheus Doneri no gol, Mateuzinho na lateral direita, na zaga Félix Torres e Gustavo Henrique, na lateral esquerda o Anchileri. No meio campo, Corinthians deve ir a campo com o Ranielli, com o Carrídio. Fica aí a dúvida entre José Martínez e Breno Bidon. E no ataque, Romero ou Tales, junto com o Yuri Alberto e Memphis Depay. Esse é o provável Corinthians para enfrentar o Fluminense, escalação do técnico Ramon Dias. Eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo, fale sobre essa escalação do Corinthians e se o Corinthians é favorito para enfrentar o Fluminense. No meu modo de ver, o Fluminense é um baita de um freguês e o Corinthians é favorito. Não quer dizer que vai ganhar, mas é favorito na minha opinião. Mas eu quero a sua opinião. Deixa o like aqui agora. Falando agora de Igor Coronado, meu amigo. Isso mesmo, tá? O Igor Coronado pode estar de saída do Corinthians. Ele está a fim de deixar o clube no meio do ano, caso continue não sendo utilizado pelo técnico Ramon Dias. Tudo bem que agora não é culpa, não é problema do Ramon Dias também, a questão do Coronado não estar jogando. Quando o Garro sai do time e fica aí, né, no total vai ficar um pouco mais de um mês fora, era a chance do Coronado poder emplacar, né, assumir a posição ali de principal armador do time, mas ele sofre uma luxação no ombro e só volta aos gramados na semana que vem, tá? Eram 20 dias aí de recuperação, mas contando o dia da lesão. Então, na semana que vem, no próximo final de semana, não esse final de semana, no outro, o Coronado deve estar à disposição do técnico Ramon Dias. Ele está insatisfeito, os clubes que procuraram o Corinthians, né, assim como adiantou o GE, foram clubes do Oriente Médio, é verdade isso. A matéria diz que o Corinthians não aceitou, e na verdade o Coronado não quis ir embora no ano passado. Mas, né, como está insatisfeito com o banco de reservas, e não só com o banco de reservas, mas com o ambiente também, com a relação que tem com a comissão técnica do Corinthians, né, ele está estudando essas propostas aí do Oriente Médio para voltar para lá onde fez muito sucesso, né, o meia de 32 anos e que custa ao Corinthians 2 milhões de reais por mês e tem contrato até fevereiro do próximo ano. Então, existe sim a possibilidade da saída. Eu conversei com fontes do Corinthians e descobriu que todo mundo já imaginava, né? O Corinthians não vai fazer esforço nenhum para manter o Coronado, porque quer, né, um alívio na folha salarial. Não faz muito sentido você ter um jogador de 2 milhões de reais no banco de reservas. Você fica triste com a saída de Coronado? Você acha que ele está sendo injustiçado ou teve a sua chance já no Corinthians e não mostrou serviço?
A discussão tá braba em relação a isso, hein? Deixa o like aqui, mas faça o seu comentário que eu vou ler depois. Não esqueça de se inscrever no canal e vamos seguir falando muito do Coringão. Olha só, hein, o Corinthians está com uma situação difícil, hein? Só nessa semana aí, quase 100 milhões, meu amigo, que o Corinthians pode ter que desembolsar, né, por conta de dívidas, né, com outros clubes. A Corte Arbitral do Esporte, né, o CAS, né, o famoso CAS, agendou 2 audiências do Corinthians, tá? 2 audiências importantes em ações aí que totalizam aí quase 100 milhões de reais. Eu vou explicar, não essas 2, tem mais uma, né, que para totalizar isso. Nessas 2 totalizam aí cerca de 55 milhões de reais, tá? No dia 30 de abril, né, vai ser movida aí, né, discutida essa ação que foi movida pelo Tadieres em relação ao Corinthians envolvendo o Garro, a contratação do Garro, e depois, né, no dia 7 de maio, uma outra audiência com o Santos Laguna, né, por uma dívida referente à compra do zagueiro Félix Torres. A situação é grotesca, né? O Corinthians ficou brigando em relação a impostos, né, com o Tadieres, né? Enfim, uma coisa de 612 mil dólares, coisa que o Corinthians, né, tinha que pagar, enfim, poderia ter pago isso. As coisas foram, né, se complicando. O Corinthians pagou 4 milhões à vista, né, cerca de 20 milhões de reais, mas ao abrir o processo na FIFA, o Tadieres ainda pediu o pagamento de 3 milhões de dólares, né, referentes aí a prestações que ainda iriam vencer no contrato. Enfim, aí vem os juros, né, o Corinthians foi condenado a pagar 3 milhões e 600 mil dólares, tá? Além de juros de 18% ao ano de janeiro até a data do pagamento. A FIFA determinou que o clube brasileiro, né, pague uma indenização de 722 mil dólares. Enfim, é uma situação complicada. No caso do Félix Torres é pior ainda, porque o Corinthians comprou o Félix Torres do Santos Laguna, fala baixo, não deixa ninguém escutar uma loucura dessa, por 6 milhões e meio de dólares, isso mesmo, tá? E segundo o clube mexicano, o Corinthians pagou somente 2 milhões de dólares. Outra coisa, né, o Corinthians ainda vai ter, no dia 29 de abril, uma audiência no CAS para tratar, né, das ações envolvendo o meia Matias Rojas. Na FIFA, o Timão foi condenado a pagar mais de 40 milhões de reais ao Paraguai. Então, meu amigo, é muita dívida. Isso porque o Corinthians fez um contrato que permitiu o Rojas, né, de deixar o clube e receber todo o contrato de uma cláusula colocada por Augusto Melo no início da sua gestão. Situação feia para o Coringão. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso tudo. E olha que eu não quis nem falar nesse blend de informações do filho, né? Que foi do filho do diretor, do patrocinador do Corinthians, que agora é jogador do Sub-20, né? Enfim, para não se estressar. Clima quente na reunião do CORE, tá? Na última segunda-feira no Parque São Jorge à noite. O CORE conta com alguns ex-presidentes, tá? Enfim, que formam ali o CORE. O Augusto esteve presente, Pedro Silveira, Raul, enfim, muita gente esteve ali presente, né, nessa reunião, que foi para apresentar as contas, tá? Aliás, contas que, enfim, não foram apresentadas. Vou trazer os detalhes dessa reunião. O negócio foi quente, tá? O negócio foi quente realmente e, enfim, o bicho pegou lá, né? Porque o Augusto Melo, por exemplo, foi intimado ali, né? Enfim, o pessoal chamou ele de Pinóquio, enfim, o negócio não foi nada, foi um clima bem hostil ali, né? Na relação ali entre todos, tá? Esse foi aí o comunicado do CORE, tá? Alegando aí, ó, que se reuniu, tá? Conforme foi agendado, né? Para exame das demonstrações aí financeiras, porém, infelizmente, estas não foram entregues, tá? Pela diretoria que você está vendo aí em relação ao CORE, tá? Agora, vamos lá. O Andrés chamou o Augusto de Pinóquio, né? Deu algumas intimadas nele lá. O Augusto chegou a pedir desculpas para o Andrés de algumas coisas que ele falou, né? Que o Andrés falou que não era verdade, enfim, principalmente em relação a pressionar, fechar com a Globo. Ele pediu desculpas, né? Enfim, né? Acabou admitindo o erro. Isso ele falou, né, publicamente em entrevistas, né?
e o clima foi bem quente, tá? O Augusto foi bem encurralado por todas as questões aí que ele anda devendo em relação ao CORE, né? Principalmente com essas documentações. O Augusto Melo, que presta depoimento na delegacia nesta quarta-feira, passará, né, pela aprovação das contas ou não no próximo dia 28. A dívida já aumentou em 700 milhões só na gestão do Augusto de um ano. Ele admitiu que 400 milhões são dele, mas existe ainda, né? O CORE contesta que os 700 milhões são dele, tá? Enfim, então uma situação nada bom, um clima bastante hostil, muita discussão, tá? O Andrés também, né, falou grosso, intimou também o Pedro Silveira. Enfim, foi um clima quente, tá? Na reunião lá do CORE no Parque São Jorge ontem. Informações que me chegam é que muitos aliados do Augusto Melo estão pulando fora, né? Acho que você consegue ver também, até pelo lado de fora, os apoiadores, né? Aqueles que viviam trazendo as notícias boas do Augusto já não divulgam mais. Conselheiros que votaram ou votariam a favor do Augusto Melo vão votar a favor do impeachment dele. Enfim, falaram que é uma situação que realmente é quase irreversível hoje do Augusto Melo, né, por tudo que engloba aí, né, a questão da gestão Augusto Melo no momento, dia 28. Existe essa dúvida ainda que se as contas forem reprovadas, se ele será afastado ou então terá um processo de impeachment. Enfim, situação complicada do presidente Augusto Melo, reunião quente, não entregou documentação, o clima está tenso e amanhã Augusto Melo na delegacia, tá certo? Deixa o like aqui e comenta, né, o que você acha dessa situação, né, do Sport Clube Corinthians Paulista atualmente, que é uma situação realmente triste e delicada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem um problema aí pro Corinthians resolver, que é a questão envolvendo as dívidas relacionadas a Rodrigo Garro e Félix Torres, podendo gerar inclusive um transfer ban, vocês sabem, né? Não consegui inscrever jogador e tudo mais. Eu vou te atualizar tudo a respeito disso. E o time definido para encarar o Fluminense com retornos importantes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos começar com essa notícia porque a Corte Arbitral do Esporte definiu datas para audiências envolvendo esses embrólios jurídicos aí relacionados a Rodrigo Garro e Félix Torres. Eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. São dois jogadores que chegaram na gestão Augusto Melo no ano passado e que, com alguns problemas, né, de pagamentos, inclusive relacionados aí a quem acabou entrando com as ações, né, no caso os clubes detentores desses jogadores, o Corinthians foi condenado pela FIFA. O Corinthians foi condenado pela FIFA num montante aí superior a 9 milhões de dólares a pagar para os clubes correspondentes. Só que entendendo o Corinthians de que não era justo esse valor, o Corinthians acionou a entidade máxima no que diz respeito ao aspecto jurídico do futebol, do esporte, que é a Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça. E isso demora, né? Leva um tempo até processual, né? Até tudo ser definido. E agora o CAS definiu as datas das audiências. No dia 30 de abril, o CAS definiu que vai ser discutida a ação movida pelo Tajeres, relacionada à contratação do Rodrigo Garro. E no dia 7 de maio, a audiência será com o Santos Laguna, que era o detentor dos direitos do Félix Torres. E aí, eu tô pegando aqui direitinho para vocês terem uma ideia dos valores. No caso do Garro, tá? O Corinthians foi condenado a pagar 3 milhões e 600 mil dólares, além de juros de 18% ao ano, de janeiro de 2024 até a data do pagamento, né, quando o Corinthians pagar, e também determinou que o Corinthians pague uma indenização de 722 mil dólares. Cara, isso aí, na conversão, né, é mais uns 3, 4 milhões de reais. Isso por quê? Porque houve um problema lá na contratação do Garro, de uma divergência relacionada aos impostos, né? Porque aí tem a tramitação, a contratação de um jogador estrangeiro, ela tem um imposto. E muitas vezes não fica no contrato, e esse é o problema, né?
quem que tem que arcar com esse imposto? Se é o clube que está comprando ou é o clube que está vendendo? E esse montante ele não é baixo, é mais de 600 mil dólares. O Corinthians não pagou, o Tajeres reclamou e houve até um problema no registro, na inscrição do Galo. Vocês vão lembrar, ele demorou um tempo para ser liberado. Aí, dentro daquele imbróglio todo, o Corinthians foi lá e pagou à vista 4 milhões de dólares para liberar o jogador, para poder inscrever o jogador. Aí o Tajeres aceitou, mas faltavam algumas prestações. De qualquer forma, esse montante restante, quando não foi pago, o Tajeres foi lá e acionou a FIFA e a FIFA condenou o Corinthians. Então, esse é o fato, tá? A FIFA condenou o Corinthians. O Corinthians agora está recorrendo. No caso do Félix Torres, aí é um problema do chamado fluxo de caixa, né? Paga a primeira parcela, não paga o restante. Aí fica difícil cobrar, né? Aqui, ó, tem os valores do Félix Torres. No caso do Félix, o Corinthians foi condenado a pagar 4 milhões e meio de dólares, que era o valor restante do contrato, inclusive parcelas que nem tinham vencido ainda, né? Tipo assim, tinha parcelas que queriam vencer agora na metade de 25, início de 26. Mesmo assim, os caras cobraram o valor inteiro do contrato e a FIFA deu o ganho de causa. Condenou o Corinthians a pagar todo esse valor, 4 milhões e meio de dólares pelo Félix Torres. Olha que situação. E ainda, juros de 18% ao ano e mais uma multa de 675 mil dólares. Cara, realmente, assim, eu sou muito leigo nessa história, tô apenas dando a informação aqui pra vocês, mas, cara, tipo assim, eu não sei se é a fama de mal pagador que o Corinthians teve nos últimos anos, mas impressionante. Os clubes, obviamente, reclamaram e a FIFA, do tipo, já deu a canetada, né? Não, tem que pagar. E aí, se não pagar, meu amigo, é aquela coisa, né? Enquanto a coisa vai se arrastando no aspecto jurídico, tá tudo certo. Agora, quando definir, se nessas audiências o CAS definir, não, ó, Corinthians, paga e paga agora. O Corinthians vai ter que pagar esse valor à vista. E aí a gente tá falando de 55 milhões de reais. Isso não vai ser agora, tá? Normalmente isso se arrasta um pouquinho, então há uma previsão que essa definição ocorra no segundo semestre apenas. E aí, se o Corinthians não pagar, a implicação maior, vocês sabem, né, é o transfer ban. O que é o transfer ban? É aquela medida da FIFA para esse tipo de caso, né, para clubes que não pagam, né, aquela coisa toda, ficarem impedidos de registrar jogadores, registrar atletas. Então, você pode até contratar, você não pode registrar. E isso seria para a próxima janela, a janela do final do ano, provavelmente. Janela do final do ano, o Corinthians teria essa dificuldade. Isso se ele não conseguir resolver, né? Isso se ele for condenado mais uma vez no caso. Então, tudo isso a gente vai ter que aguardar. Só que tem mais um detalhe. Eu falei do dia 30 de abril, que é a audiência relacionada ao Tajeres e ao Garro. Dia 7 de maio do Félix Torres. 30 de abril do Garro. 29 de abril é a audiência do caso Matias Rojas, onde o Corinthians também foi condenado a pagar 40 milhões de reais. Se o Corinthians for condenado nessas 3 ações do Rojas, que aí é o Rojas que moveu contra o Corinthians, do Tajeres e do Santos Laguna, nós estamos falando de quase 100 milhões de reais, que precisam ser pagos na bucha. E o Corinthians, obviamente, não vai ter esse dinheiro. Então, é preocupante aí o que pode acontecer nos próximos meses, mas o caso já definiu essas datas e aí a gente vai ficar ligado para saber o que pode acontecer. Cara, é impressionante, né? Como um erro, muitas vezes, né, não tinha dinheiro aqui e tal, porque o Corinthians precisava contratar, estava com problema de o patrocinador não tinha chegado ainda, aquela coisa toda. Difícil. Vai ter que resolver. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de dentro de campo? Porque o Corinthians encara o Fluminense nessa quarta-feira, na Neoquímica Arena, e com o time já definido, né? Como a gente já vinha falando, com os retornos do Fabrício Angileri. Que volta importante essa, hein? Meu Deus do céu. O Corinthians não tem o lateral esquerdo reserva, então o Angileri, que assumiu a posição, está recuperado e vai para o jogo. Mesma coisa o Gustavo Henrique. E tanto que o retorno do Gustavo Henrique, ele faz com que o Félix Torres volte para a defesa, porque ele tinha sido barrado no jogo anterior, contra o Palmeiras, entrado o Kaká, aquela coisa toda, e por questão técnica, tá? Pois bem, talvez o Ramon e o Emiliano pensaram que com o retorno do Gustavo Henrique, talvez o Félix errasse menos, né? Ou seja, pudesse ser um pouco mais seguro ali na defesa e vai colocá-lo ao lado do
do Gustavo Henrique. Então, o time está confirmado com o Matheus Donelli, o Mateuzinho na direita, o Angileri na esquerda, a dupla de zaga com o Félix Torres e o Gustavo Henrique, e aí o meio de campo com Ranielli, Carrilho, Bidon, Memphis, Romero e Yuri. Por que eu botei nessa ordem? Porque o Memphis é aquele 10, né? Que faz a função do Garro voltando para buscar jogo com o Romero e o Yuri no ataque. Claro que com a bola, em muitos momentos, será um 4-3-3, com 3 volantes e 3 atacantes. Por que o Bidon e não o Martinez? Eu acho que tem uma dúvida aí. Pode ser o Martinez, mas o Bidon, justamente por ter esse engante, né? Essa condução ali de fazer um pouco mais a articulação do jogo. Não que o Martinez não faça, mas ele é um jogador mais espetado, um jogador mais de condução de bola. O Carrilho também, da mesma maneira, né? O jogador que constrói muito, mas ele não é necessariamente um meia armador. O Bidon consegue fazer, pelo menos tem essa característica, né? Não sei se ele vai conseguir fazer, mas ele tem essa característica. Então, talvez por isso esse formato. Se você coloca 3 atacantes lá na frente e 3 meio-campistas, você pelo menos precisa ter um com capacidade de articular. O Memphis ele vai fazer essa função voltando também, né? Como fizera no primeiro jogo da final do Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque. E funcionou muito bem. Então, assim, dessa maneira, sem o Rodrigo Garro e sem o Coronado de novo, né? Meu Deus do céu. O torcedor tá perdendo a paciência com o Coronado e, cara, eu não posso fazer nada, porque assim, ele joga muita bola. Já falei aqui para vocês dos relatos dos atletas, dos companheiros, de todo mundo que acompanha ele nos treinos, que é absurdo o que ele faz. Foi um cara importante ano passado em vários jogos, mas ele tem uma dificuldade de ter uma sequência, tem uma dificuldade, e justamente quando podia, né? Ele pode estar insatisfeito e tal, né? Com falta de oportunidades, mas assim, ele também não se ajudou, porque nos vários momentos em que ele poderia assumir a responsabilidade, ele poderia ser o camisa 10, né? O meia, para inclusive até brigar por posição, para botar uma pulga atrás da orelha. Pô, o Garro tá voltando aí, mas puto, o Coronado tá jogando muito, como é que eu tiro do time? Não, ele não conseguiu fazer isso. Ele não teve uma sequência, seja por lesão, seja muitas vezes por preferência do treinador, e aí a gente não sabe exatamente por quê, né? Pode ser que ele não estivesse demonstrando, né, sei lá, alguma vontade a mais, eu não sei. O fato é que o Coronado perdeu espaço, e muito por conta de lesões em momentos inoportunos. Então, é uma pena, porque ele poderia muito bem assumir essa condição nesse momento. Tá fora de novo. Então o Memphis vai ter que fazer essa função com o Romero e o Yuri lá na frente e o Bidon fazendo essa ligação entre a volância e a articulação do jogo. Eu imagino que seja mais ou menos nesse sentido. E aí, esse time tá bom para encarar o Fluminense, que vem de 3 vitórias seguidas, mesmo que 2 com gols no finalzinho ali, né? Contra o Bragantino, contra o Santos, um gol, inclusive, que a bola desviou, mas o Fluminense jogou melhor do que o Santos no Maracanã. Tem jogado melhor com o Renato Gaúcho, que deu uma distensionada no ambiente lá, né? Com o Mano Menezes a coisa estava um pouco mais complicada. É um Fluminense de bons resultados, que tem bons jogadores, e vai ser difícil, assim, porque provavelmente será um grande duelo, mas o Corinthians precisa se recuperar da pancada no derby.